Você já percebeu como certos livros ou vídeos aparecem exatamente no momento certo? Não quando você os procura, mas quando sua alma está pronta para receber aquela sabedoria. Isso não é coincidência. Quando você compartilha este vídeo com alguém que vem à sua mente agora, você não está apenas enviando um link, está enviando um sinal quântico, um impulso energético que cria uma ponte entre duas almas prontas para o mesmo despertar. Essa troca de energia amplia a frequência coletiva da consciência. Nada disso é acaso. Os antigos guardiões da sabedoria entendiam esse fenômeno como algo que unia filosofia e física quântica. Seus ensinamentos funcionam como uma biblioteca cósmica, onde cada conhecimento está codificado e só se revela quando sua consciência atinge a frequência exata para acessá-lo. É por isso que você está aqui agora. Sua assinatura quântica, a energia única do seu ser, atingiu um novo nível, e foi essa vibração que atraiu este vídeo até você. O observador dentro da sua mente colapsou todas as infinitas possibilidades do universo para trazer exatamente esta mensagem até você. Isso não é magia, é sintonia. Assim como Jéssica, uma antiga mercadora dos textos sagrados, que descobriu um mercado onde os objetos só se tornavam visíveis quando sua consciência estava alinhada com o que ela realmente precisava, não com o que ela desejava. As coisas sempre estiveram ali, mas só se tornavam reais quando ela estava pronta para percebê-las. Muitas pessoas tentam despertar consumindo informações rapidamente, mas o verdadeiro progresso só acontece quando chega o momento certo, e o seu momento é agora. Este vídeo te encontrou porque você está pronto. Quando você se inscreve neste canal, não é apenas um clique, é um compromisso energético, um sinal para o universo de que você deseja continuar recebendo essa frequência, mantendo aberta a conexão que eleva a sua coerência vibracional. Os escritos de Thoth, o antigo deus da sabedoria, foram muitas vezes mal interpretados. Muitos pensaram que ele ensinava como criar ouro, riquezas ou poder, mas seus textos revelam algo muito mais profundo. Ele explicava que a consciência não é criada pelo cérebro, como a ciência moderna afirma. É o oposto. A consciência é o campo quântico que cria toda a matéria. Energia, tempo e espaço são apenas formas diferentes dessa única consciência se expressando. Jéssica entendeu isso quando parou de tentar mudar o mundo com a mente e percebeu que o mundo era apenas um reflexo perfeito da mente dela. Assim como é acima, é abaixo. Essa é a lei fundamental do universo holográfico. O que está fora de você é apenas um espelho do que está dentro. E é exatamente aqui que a maioria das pessoas falha em manifestar. Tentam atrair abundância vibrando na falta. Imaginam o amor enquanto se sentem indignas dele. É como gritar com o espelho tentando mudar o reflexo. Um sábio romano também tentou usar os textos de Thoth para obter poder político. Ele fez rituais e recitou palavras, mas nada aconteceu, porque sua intenção ainda era egoísta. Anos depois, quando perdeu tudo, ele reencontrou os mesmos textos e decidiu apenas compreender. Nesse momento, sua vida mudou naturalmente, sem esforço. Não foi o mundo que mudou, foi sua frequência. Quando ele parou de buscar ter e passou a buscar ser, tudo começou a se alinhar. O campo quântico trouxe até ele o que já existia, mas ele não conseguia ver antes. Essa é a chave. Não é o mundo que cria sua consciência, é sua consciência que cria o mundo. Se essas palavras tocaram algo dentro de você, declare em voz alta com intenção: minha consciência é a criadora do meu mundo. Essa é a mensagem que o campo quântico entende. Existe um ato consciente quando você digita certas palavras. É o momento em que você deixa de reagir automaticamente e passa a escolher conscientemente qual realidade deseja experimentar. Foi exatamente isso que aconteceu com Brandon.
um ferreiro que fez uma descoberta profunda. Durante anos, ele moldava o metal aquecido, batendo nele com força até que cedesse. O resultado era funcional, mas sem vida. Um dia, observando o metal derretido fluindo naturalmente dentro de um molde, ele percebeu algo. O metal não precisava ser forçado. Ele já sabia para onde ir, qual forma deveria tomar. Bastava criar as condições certas e deixá-lo fluir. Brandon havia encontrado o que Toth chamava de lei da prontidão espiritual. E quando você entende isso, percebe por que tantas pessoas buscam o despertar espiritual da forma errada. A consciência não pode ser forçada a se expandir. Tentar acelerar o próprio crescimento espiritual é como tentar abrir as pétalas de uma flor à força. Você destrói justamente aquilo que quer fazer florescer. Toth sabia que quem tenta pular etapas acaba colecionando experiências espirituais superficiais, mas o coração continua o mesmo. Ele chamava isso de desvio dimensional, tentar alcançar uma realidade mais elevada quando o seu sistema energético ainda não está preparado. Segundo ele, essa transformação, esse reajuste natural da mente, acontece em 4 estágios. O primeiro é o desapego do ego. Não se trata de negar quem você é, mas de perceber que o seu trabalho, o seu passado e as suas conquistas não definem o seu verdadeiro ser. O segundo é o nascimento da humildade verdadeira, não aquela que finge ser modesta, mas a que nasce quando você compreende que o campo quântico da consciência é muito maior do que sua mente jamais poderá compreender. O terceiro é o silêncio interior. Não é calar a mente, e sim repousar no campo de ponto zero, o espaço vazio e silencioso onde todos os pensamentos e emoções surgem. O quarto é a capacidade de receber sem se apegar. É conseguir ter uma visão, uma experiência espiritual profunda, sem deixar que o ego diga "isso é meu" ou "o que eu faço com isso?". Toth dizia que o tempo de cada alma é determinado por Deus e não pode ser apressado. Forçar esse tempo é como passar uma corrente elétrica forte demais por um fio fino. O sistema entra em curto. Por isso, quando o estudante está realmente pronto, o mestre aparece. Não dá para fingir prontidão. Ela é um estado real, mensurável na sua vibração e no seu campo energético. Se você sente que está preparado, diga em voz alta ou escreva: "Estou pronto para o meu próximo nível". Essa frase é uma âncora quântica, um sinal claro ao universo de que sua mente, seu corpo e sua energia estão prontos para receber uma nova frequência. Quando você interage com essa mensagem conscientemente, como ao curtir o vídeo, sinta isso como um gesto simbólico de gratidão ao seu próprio corpo por estar pronto. Esse simples ato ancora a frequência da prontidão no seu campo, tornando mais fácil integrar essa nova energia. Um antigo mestre ferreiro chamado Kenti também descobriu isso. Por anos, acreditou que o poder vinha da força, mas suas lâminas mais afiadas sempre quebravam. Um dia, cansado, ele largou o martelo e apenas observou. Notou que o metal queria se mover por conta própria, e ao permitir esse movimento, criou a lâmina mais resistente que já havia forjado. A lição de Toth nessa história é clara. O verdadeiro poder não está no controle, mas no alinhamento e na rendição. Isso não é fraqueza, é a forma mais elevada de força. Pense em quando você tenta lembrar de um nome e não consegue. Quanto mais força coloca, mais distante ele fica. Mas quando você relaxa e solta, o nome simplesmente surge. Toth compreendia esse princípio em nível profundo. Quanto mais o ego tenta controlar a realidade, mais caos eletromagnético ele cria. E esse caos impede que você manifeste o que deseja. Não se alcança uma nova frequência pela força. Ela só se manifesta quando você se torna compatível com ela. Essa sabedoria se manifesta por conta própria quando você para de gerar ruído e permite que a inteligência do universo flua livremente. É por isso que os ensinamentos de Toth
foram mantidos em segredo por tanto tempo? Porque revelam algo simples, mas profundamente transformador. A maioria das dores humanas nasce da resistência ao que é. Toth falava sobre 4 formas de rendição, ou como ele chamava, permissão quântica. A primeira é abrir mão dos resultados. Isso não significa desistir dos seus desejos, mas confiar que o campo quântico saberá o melhor caminho para manifestá-los. Um caminho muito mais sábio e preciso do que sua mente conseguiria planejar. A segunda é soltar o apego ao tempo. Quando você fica impaciente e tenta cavar a semente para ver se ela já brotou, atrasa o processo. No plano quântico, há um período de gestação invisível, o caldo quântico, onde tudo parece parado, mas é ali que as manifestações mais poderosas começam a se formar. A terceira é abandonar o apego aos métodos. O ego adora planos rígidos, cheios de etapas e expectativas. Mas o universo é criativo. Ele possui infinitos caminhos para te entregar o que você deseja. Ficar preso a uma única forma é o mesmo que usar antolhos diante de um oceano de possibilidades. E a quarta, a mais importante, é deixar ir a identidade limitada. É preciso soltar o personagem 3D que você acredita ser, para abrir espaço ao seu eu quântico, ilimitado e real. Essa não é uma atitude passiva. Pelo contrário, é o ato mais poderoso que existe. É quando sua vontade se alinha perfeitamente à vontade do universo. Nesse ponto você aprende a nadar com a corrente e não contra ela. Suas ações deixam de vir da carência ou do medo e passam a vir da sabedoria e da confiança. Isso é o que Toth chamava de ação inspirada. Se você sente que isso faz sentido, declare nos comentários: eu permito que o bem me encontre. Essas palavras não são apenas um mantra, são uma mensagem vibracional ao seu campo energético. Significam que você está baixando o martelo, encerrando a luta e se tornando um receptor claro e coerente das soluções que já existem no campo quântico. Quando você clica em gostei nesse estado de entrega, esse simples gesto se torna um sinal físico de permissão. Seu campo eletromagnético entende que está pronto para receber, dissolvendo resistências e transformando você em um ímã natural para o que deseja. Isso lembra a história de Michelle, uma astrônoma obcecada em encontrar a estrela profetizada descrita em antigos manuscritos. Por meses, ela passou noites em claro, mapeando o céu e revisando cálculos, e nada. Até que um dia, após um período de introspecção e desapego, ela olhou para o mesmo ponto no céu e lá estava, brilhando com uma luz inconfundível. Mas o mais estranho foi que, quando tentou mostrar a outros astrônomos, ninguém mais conseguia vê-la. Para eles, o espaço estava vazio. A estrela existia, mas em uma realidade de dimensões mais sutis. Só podia ser vista por quem havia despertado o que Toth chamava de visão interior. Esse é um dos ensinamentos mais profundos de Toth. O que você enxerga com os olhos físicos é apenas o efeito colapsado da realidade, algo que já aconteceu. Mas com a visão interior, você acessa o reino causal, o campo quântico, onde todas as possibilidades ainda estão em potencial, antes de se materializarem. Tentar mudar o mundo apenas no plano físico é como tentar alterar as imagens de um filme diretamente na tela. O verdadeiro poder está no projetor, que é a sua mente. A visão interior não tem nada a ver com poderes psíquicos, e sim com compreensão profunda. Ela te mostra o que precisa ser curado e realinhado. Toth ensinava um método simples para isso: a observação contemplativa. Olhe para uma flor, uma chama ou uma pedra com atenção suave, sem esperar nada. Apenas esteja presente. Nesse estado, sua percepção começa a se expandir. Você começa a decodificar informações das camadas mais sutis do campo quântico. E, de repente, tudo faz sentido.
Um conflito com um colega de trabalho, por exemplo, deixa de ser apenas um atrito. Você passa a vê-lo como um espelho quântico, uma oportunidade de curar feridas antigas. Porque quando você vê com profundidade, entende que nada é contra você. Tudo está conspirando para o seu despertar. Você começa a perceber que os problemas com o dinheiro não são punições, mas uma forma da sua alma ensinar você a confiar. Quando entende isso, deixa de reagir às máscaras 3D das pessoas, suas aparências, atitudes e comportamentos, e começa a enxergar as almas por trás delas. É nesse ponto que o princípio, assim como é acima, é abaixo, ganha vida real. Você passa a enxergar a natureza holográfica e quântica da realidade, onde tudo está conectado e cada experiência reflete o que existe dentro de você. Quando estiver pronto para abrir sua visão interior, clique em Gostei. Esse simples gesto é mais do que uma interação. É um ato de intenção. Ele envia um sinal claro à sua consciência. Quero enxergar além do 3D. Esse clique é uma âncora simbólica que ativa a percepção quântica, permitindo que você veja o mundo causal, o campo invisível de onde tudo nasce. Todd ensinava isso através de histórias simples, como a de Rachel, uma tecelã que passava anos tentando controlar cada fio do tear. Quanto mais forçava o tecido, mais ele se embolava. Mas quando finalmente relaxou e permitiu que os fios se movessem naturalmente, padrões incríveis começaram a surgir. Figuras e formas que revelavam conexões que ela nem sabia que existiam. Todd compreendia que o universo opera em ritmos naturais e perfeitos. O tempo, segundo ele, não é uma linha reta, mas um campo vivo e multidimensional, um tempo em bloco, onde todos os momentos coexistem. Nossa sociedade moderna, obcecada pela pressa, perdeu a sintonia com esses ciclos. E é exatamente essa pressa que causa ansiedade, desequilíbrio e desconexão do fluxo quântico que governa o cosmos. E se você chegou até aqui, quer dizer que está no momento certo. O seu campo energético finalmente entrou em sintonia com o ritmo do universo. Esse é o instante em que o véu se afina e uma nova realidade começa a se manifestar. Então, preste muita atenção. Existe uma versão moderna dos antigos ensinamentos de Todd, traduzida de forma clara, prática e acessível, para que qualquer pessoa possa aplicar em sua vida e ver resultados reais. Trata-se do livro Seu Eu Superior, um guia poderoso que ensina como elevar sua vibração e manifestar abundância em todas as áreas da vida. Dentro dele, você vai descobrir como usar o poder da consciência para atrair prosperidade financeira, fortalecer seus relacionamentos ou até chamar um novo amor para o seu campo vibracional. Além disso, o livro revela técnicas para restaurar sua vitalidade, equilibrar suas emoções e reprogramar o seu campo energético de forma natural, como os antigos mestres faziam. Se você sentiu o chamado, não ignore esse sinal. A sincronicidade que te trouxe até aqui é a mesma força que quer te guiar para o próximo nível da sua evolução. Para acessar o livro Seu Eu Superior, basta clicar no primeiro comentário fixado abaixo e iniciar agora mesmo essa nova fase da sua jornada. Como dizia Todd, tudo tem sua estação. Um tempo para plantar ideias, um tempo para nutrir, um tempo para colher e um tempo para descansar, integrando a nova frequência. Esses ciclos existem em todas as escalas. Há ritmos diários, como o estado mental teta logo ao acordar, que é uma janela quântica para ouvir a intuição. Há ritmos lunares e eletromagnéticos, que influenciam diretamente suas emoções e percepções sutis. E há também ritmos cósmicos que movem civilizações inteiras. Por isso, esses antigos ensinamentos estão ressurgindo agora. A consciência coletiva está finalmente alcançando a frequência necessária para compreendê-los. Tentar apressar esse processo cria dissonância dimensional, um estado de tensão no campo quântico,
como uma corda esticada demais. E quando isso acontece, o universo força uma pausa. Crises, cansaço, colapsos emocionais ou mudanças inesperadas aparecem apenas para desacelerar você. É daí que nasce o conceito de realização sem esforço. Não é fazer nada, mas agir a partir do fluxo sem resistência. Toth explicava que há uma diferença clara entre fazer esforço e agir com inspiração. O esforço vem da escassez, da tentativa de controlar. A inspiração nasce da confiança e da sintonia. Por isso, confie no processo, mesmo quando parecer que nada está acontecendo. A semente cresce no escuro, invisível aos olhos. A borboleta se forma no caos quântico do casulo. O livro de Toth, conhecimento espiritual, só aparece quando está energeticamente pronto, porque a prontidão é parte do próprio ritmo cósmico. Não é que se força, é com o qual você se alinha. Quando finalmente para de lutar contra o fluxo, tende a surfar nas ondas de energia do universo. Tudo começa a acontecer em sincronia e leveza. Se você se sente pronto para isso, nos comentários com o tempo cósmico. Essa afirmação é uma forma de sintonizar sua frequência com o pulso do universo, o batimento silencioso que move estrelas, galáxias e almas. Toth contava também a história de Daniel Hayes, um homem que acreditava entender o que era poder espiritual. Ele foi aos templos disposto a provar sua força, tentou manifestar, forçar, impor sua vontade e fracassou. Só quando estava exausto, sem mais nada a provar, o portal finalmente se abriu. Daniel havia compreendido o paradoxo central. É o eu que quer o poder espiritual que impede o verdadeiro poder de surgir. Toth ensinava que o ego não é um inimigo, mas um avatar tridimensional. Um sistema psicológico criado para navegar na densidade da realidade física. O problema não é ter um ego, é esquecer que você não é o ego. Você é o jogador quântico, a consciência que está por trás do personagem. Quando se lembra disso, o jogo muda. O avatar deixa de te controlar e você finalmente desperta. Esse erro é conhecido como a grande inversão, como Toth a chamava. Ela acontece quando o avatar, o ego, assume o controle total. É o momento em que a consciência esquece quem realmente é e começa a viver apenas através da máscara. Toda pessoa em processo espiritual passa por essa pergunta: o que isso significa para mim? É a dúvida que surge quando o personagem tenta entender a experiência que só a alma pode compreender. Toth mapeou um processo para se desidentificar do avatar, um passo a passo que ele chamava de os estágios da transparência do ego. O primeiro é o reconhecimento, observar os padrões do ego sem julgá-los. É assim que você começa a desenvolver a consciência testemunha, o olho que vê o eu. O segundo é a não identificação, perceber que pensamentos e emoções acontecem em você, mas não são você. O clima emocional muda, mas o espaço onde isso acontece, o campo quântico da consciência, permanece o mesmo. O terceiro passo é abrir mão da necessidade de ser perfeito ou estar certo. Essa é uma das maiores travas vibracionais que mantém o ego no comando. O quarto estágio é o da emergência natural, quando o seu eu quântico começa a se manifestar através do avatar, mas sem ser limitado por ele. Toth nunca ensinou destruição do ego, ele ensinava transparência do ego. A diferença é profunda. Quando a espiritualidade é movida pelo ego, ela se torna competição, comparação e esforço. Mas quando é guiada pela alma, ela se torna leve, um jogo consciente, cheio de curiosidade e entrega. O verdadeiro poder nasce do vazio, do campo de ponto zero, onde tudo pode surgir. Um exemplo disso é a história de Megan Foster, uma química que passou noites tentando transformar cobre em ouro. Ela seguiu cada instrução dos escritos de Toth, mas nada acontecia.
até que algo dentro dela mudou. A ansiedade deu lugar à curiosidade tranquila. Nesse instante, o cobre começou a brilhar. Não foi o metal que mudou, foi ela. O ouro surgiu porque sua frequência interna mudou. Essa é a mensagem mais clara de Thoth. A consciência é uma força viva, vibrante, em constante movimento. E ela molda a realidade à sua volta. Quando Megan mudou por dentro, ela literalmente acessou outra versão do universo, uma realidade quântica que sempre esteve ali, mas invisível até então. Thoth explicava que a consciência funciona como um rádio cósmico. O seu receptor quântico capta apenas as frequências que combinam com a sua vibração atual. Quando você muda de frequência, novas possibilidades se tornam acessíveis. Portas se abrem, ideias surgem, pessoas aparecem. Ele identificou 3 principais faixas vibracionais: frequências de sobrevivência, dominadas pelo medo, pela escassez e pela separação. Quando você vibra aqui, sua realidade se contrai e só mostra ameaças e limitações. Não é pessimismo, é o efeito do observador. Você só percebe o que combina com o que está emitindo. Frequências de transição, onde você começa a se abrir, sente curiosidade, esperança, interesse. Aqui, as coisas que antes pareciam distantes começam a se alinhar. É o campo onde a consciência se expande e o aprendizado se acelera. Frequências de maestria, os estados de amor, gratidão e unidade. Nesse nível, você entende que não está apenas observando a realidade, está criando-a. O que você é por dentro se manifesta do lado de fora. O segredo é simples. Não se pensa uma nova frequência, se vive uma nova frequência. Meditar, agradecer, respirar conscientemente. Tudo isso não é sobre pensar positivo, mas sobre reajustar seu corpo e sua energia para sintonizar as frequências mais sutis que sempre estiveram disponíveis. Quando você sente gratidão, não está apenas tendo um bom pensamento, está mudando todo o seu campo eletromagnético para combinar com a frequência da abundância. A física quântica confirma isso. A consciência é o observador que escolhe, entre infinitas possibilidades, qual delas se tornará a sua realidade vivida. E é por isso que Thoth dizia: não é o pensamento que cria, é o estado. Abrace essa mudança agora. Declare em voz alta ou nos comentários: eu sou a frequência da realidade que desejo. Essa frase é mais que uma afirmação, é uma reprogramação vibracional. Você não está mais pedindo por uma nova realidade, está comunicando ao campo quântico que já é a assinatura eletromagnética dessa realidade. E quando o campo reconhece isso, o universo inteiro responde. Quando você clica em gostei, está assinando um pacto energético com a frequência da maestria. Esse simples gesto não é apenas simbólico. É como se suas células recebessem um novo código, realinhando a energia do coração com a da mente e enviando um sinal coerente ao campo quântico. Foi exatamente isso que aconteceu com Stephen Phillips. Um homem que compreendia tudo sobre frequência, mas ainda sentia que algo faltava. Numa terça-feira, em meio à frustração de tentar mudar as coisas à força, ele simplesmente desistiu de controlar. No instante em que se rendeu totalmente, algo dentro dele se abriu. Ele viu. Não havia separação, nem entre ele, o vento que movia as árvores, a luz que iluminava o caminho ou o problema que tentava resolver. Tudo era uma única expressão do mesmo campo consciente. Ele percebeu: não preciso convencer o universo a me ajudar. Eu sou o universo experimentando o que é ser Stephen. Se isso também soa verdadeiro para você, clique em gostei agora. Esse ato é mais do que apertar um botão. É um compromisso vibracional com a consciência da unidade. Ele dissolve camadas da ilusão de separação e fortalece sua conexão com o todo. Thoth ensinava que essa é a base de toda a sua sabedoria. A consciência individual e o campo quântico universal não são duas coisas diferentes. São uma só.
Você não está dentro do universo. Você é o universo se expressando por meio de um ponto de foco. É como um feixe único de luz atravessando um prisma. Cada cor é distinta, mas todas vêm da mesma fonte luminosa. Com essa compreensão, tudo muda. Buscar espiritualidade deixa de ser sobre chegar a algum lugar e passa a ser sobre lembrar o que você já é. Você para de usar seus relacionamentos para suprir necessidades e começa a enxergar cada pessoa como uma extensão da sua própria consciência. A manifestação deixa de ser um esforço para atrair coisas e se transforma em uma expressão natural da inteligência criadora fluindo através de você. Isso não significa perder a individualidade. Pelo contrário, é como o grande músico que, ao entender que faz parte de uma orquestra cósmica, não deixa de tocar, apenas toca com mais verdade. Nesse ponto, o princípio, assim como é acima, é abaixo, se revela de forma profunda. Não existe mais acima ou abaixo, dentro ou fora. Tudo é um único campo unificado de consciência. Esses ensinamentos nunca foram feitos para ficar trancados em templos. Eles foram feitos para ser vividos. Ser sábio não é fugir do mundo, é mudar a forma como você interage com ele. Nas relações, por exemplo, o ego negocia, compara e mede. Mas a alma comunica, compartilha e reconhece o outro como parte de si. Quando você eleva a própria frequência, o entrelaçamento quântico entre você e as pessoas ao seu redor também muda. Thich Nhat Hanh chamava isso de consciência da abundância, quando trabalho e propósito deixam de ser separados. O padeiro que abençoa o pão com amor, o programador que escreve linhas de código com presença, o artista que pinta em estado de entrega, todos estão transmitindo uma frequência coerente, transformando o comum em sagrado. Mesmo a tecnologia pode servir a esse propósito, desde que usada com consciência. Antes de pegar o celular, pergunte-se: estou agindo a partir da presença ou da ansiedade? Essa simples pergunta muda completamente a vibração da ação. Todd dizia que todos os problemas da humanidade vêm da consciência da separação. Seu convite é claro: seja um caminhante da ponte. Alguém que sustenta a frequência da unidade num mundo dividido. Não é fácil. O mundo 3D vai tentar te puxar de volta. Por isso, encontre sua tribo vibracional, pessoas que também estão despertando. Quando as encontrar, você vai saber, vai sentir. É como voltar para casa. Comece pequeno, faça o simples se tornar sagrado. Ao preparar seu café, coloque presença. Ao pagar uma conta, sinta gratidão pela energia que circula. Esses ensinamentos não existem para te tornar especial, mas inteiro. Você faz parte de um despertar coletivo e cada vez que escolhe amor em vez de medo, envia um sinal quântico de coerência que ajuda toda a humanidade a evoluir. Se estas palavras estão ressoando profundamente em você, saiba, não é coincidência. É a sua alma enviando um sinal quântico para a sua mente, dizendo: agora você está pronto. Pronto para parar de apenas viver e começar a observar conscientemente a realidade se manifestando diante dos seus olhos. Deixe que isto seja a sua primeira declaração consciente. Se esta mensagem despertou algo profundo dentro de você, um arrepio, uma lembrança, uma sensação de reconhecimento, saiba que isso é uma resposta direta do campo quântico. O universo está reagindo à sua vibração. Então, declare, com intenção e presença: eu estou ativado e me lembro de quem eu sou. Essas palavras são mais do que um mantra. São um sinal quântico, um código de despertar que informa ao campo unificado que você não é mais um espectador, mas uma consciência desperta, co-criando ativamente a sua realidade. Ao compartilhar esta mensagem, você envia uma onda coerente de energia pelo campo quântico. Cada compartilhamento não é apenas um link, mas um ato vibracional. Ele expande a rede de luz.
Ajuda outros a encontrarem essa mesma ativação e fortalece o campo de consciência coletiva que está emergindo neste exato momento. Por fim, inscreva-se neste canal como seu último gesto simbólico nesta transmissão. Esse ato ancora a nova frequência em você, fortalecendo sua ligação com essa vibração e garantindo que você esteja sempre entre os primeiros a receber as próximas revelações. Respire fundo. Você não está apenas ouvindo uma mensagem, você está respondendo a um chamado cósmico. Bem-vindo de volta à lembrança do que você sempre foi. Consciência pura moldando a realidade. Nos vemos no próximo despertar.